Olá, amigos! Que alegria estarmos aqui reunidos mais uma vez pelo canal do YouTube do Centro Espírita Irmã Rosa. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Maria Alice, colaboradora do CEIR. E hoje, dando sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos receber a nossa amiga, irmã Cibele, também colaboradora do CEIR. Cibele abordará o tema cujo título é Jugo Leve. Antes, porém, vamos ler a nossa página edificante e fazer a nossa prece inicial. A página escolhida de hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição de número 100, intitulada Auxílios do Invisível. E depois de passarem a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Atos, capítulo 12, versículo 10. Os homens esperam sempre ansiosamente o auxílio do plano espiritual. Não importa o nome pelo qual se designe esse amparo. Na essência, é invariavelmente o mesmo, embora seja conhecido entre os espiritistas por proteção dos guias, nos ambientes católicos por intervenção dos eleitos e nos círculos protestantes por manifestações do Espírito Santo. As denominações apresentam interesse secundário. Essencial é considerarmos que semelhante colaboração constitui elemento vital nas atividades do crente sincero. No entanto, a contribuição recebida por Pedro no cárcere representa lição para todos. Sob cadeias pesadíssimas, o pescador de Cafarnaum vê aproximar-se o anjo do Senhor, que o liberta, atravessa em sua companhia os primeiros perigos na prisão, caminha ao lado do mensageiro ao longo de uma rua. Contudo, o emissário afasta-se, deixando-o novamente entregue à própria liberdade, de maneira a não desvalorizar-lhe as iniciativas. Essa exemplificação é típica. Os auxílios do invisível são incontestáveis e jamais falham em suas multiformes expressões, no momento oportuno. Mas é imprescindível não se vicie o crente com essa espécie de cooperação, aprendendo a caminhar sozinho, usando a independência e a vontade no que é justo e útil. Convicto de que se encontra no mundo para aprender, não lhe sendo permitido reclamar dos instrutores a solução de problemas necessários à sua condição de aluno. Agora, meus irmãos, vamos orar. Fechando os nossos olhos, nos conectando com a espiritualidade amiga aqui presente, vamos louvar e agradecer ao nosso Pai pela oportunidade bendita de ensinamentos que esta casa nos oferece. Ensinamentos estes que enriquecerão nossas almas com lições edificantes. Rogamos a Jesus, nosso Mestre Divino, que derrame sobre nós seu bálsamo de amor e que envolva a nossa amiga Cibele com inspirações benfazejas, tornando suas palavras fonte eterna de ensinamentos para cada um de nós. Que assim possa ser, Senhor. Graças a Deus. E agora, com a palavra, Cibele. Boa tarde, amigos. É bom estarmos juntos mais uma vez nas nossas palestras virtuais da Casa da Irmã Rosa. É um prazer estar aqui novamente. Como já foi dito, o nosso tema da tarde de hoje é o jugo leve. E quando a gente pensa nessa passagem do jugo leve, a gente lembra do trechinho do Vinde a mim, né? E Emmanuel, no livro Fonte Viva, no capítulo 3, o título dessa página é assim: consegues ir? Porque Jesus faz o convite, vinde a mim. Mas a pergunta de Emmanuel é:
consegues ir? Emmanuel fala assim: contudo, se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim do Senhor, quão difícil é ir para Ele. E aí, para iniciar nossas reflexões, eu vou trazer aqui uma historinha que já foi usada muitas vezes, eu inclusive já usei mais de uma vez, que é o homem que rezava na enchente. Né? Eu acho que quase todo mundo já deve ter ouvido essa historinha. Né? Houve uma enchente numa cidade e uma casa começa a ser inundada, a água começa a subir e havia um homem nessa casa que orava, rezava fervorosamente pedindo a Deus para que a chuva parasse. A chuva não para, a água começa a subir, chega até a sua cintura. Nesse momento passa uma canoa, um bote, uma canoa, e as pessoas entram aqui querendo salvar aquele homem, né? Vem, a água está subindo, e o homem, não, estou aqui rezando para que a chuva pare, Deus vai me ajudar, estou rezando para a chuva parar. A chuva não para, a água continua subindo, vai subindo, até que ele tem que subir no guarda-roupa, e daí passa um barco a motor. Vem, porque a água está subindo, porque você vai se afogar. Não, estou aqui orando, Deus vai me ajudar. Vai parar de chover. A água continua a subir, ele tem que subir no telhado e nesse momento passa um helicóptero. E o helicóptero dos bombeiros desce aquela cadeirinha para salvar o homem, desce a cadeirinha com uma corda para salvar o homem, mas ele se recusa a aceitar aquela ajuda da cadeirinha, porque ele fala, não, eu estou orando, Deus vai me ajudar, essa chuva vai parar. A chuva não parou, o homem morreu afogado e chega então no céu. E é recebido por São Pedro, e ele chega lá muito zangado, brigando, porque ele rezou, ele orou e não foi auxiliado. E aí São Pedro vira para ele e fala assim, mas como, filho, você não foi auxiliado? Deus lhe mandou uma canoa, um barco a motor e até um helicóptero. Isso é o quê? É a gente só escutar o vinde a mim. E a gente não querer ir ao encontro desse auxílio. Por isso a página de Emmanuel, consegues ir? E aí, para a gente continuar, né? Vamos continuar com a nossa reflexão. Vamos ler então esse trecho do Evangelho, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. E no Evangelho segundo o Espiritismo está no capítulo 6, que é o Cristo Consolador, é o primeiro item do capítulo. E o item é o seguinte: vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Jesus falando aos nossos ouvidos. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou brando e humilde de coração. E encontrareis descanso para vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse trecho está no Evangelho, essa tradução, né, no Novo Testamento, de Haroldo Dutra. Então, para que a gente possa ir analisando, porque essa passagem é muito rica e normalmente a gente só fica no vinde a mim e não a analisa com mais profundidade, vamos conversar um pouquinho sobre ela. Começando pelo vinde a mim, né, que é o versículo 28. Está no imperativo, mas um imperativo que convida. Jesus não usou venha, vem. É um convite suave, até como um conselho. Né? O imperativo pode ser usado com essa finalidade também. Vinde a mim. O que Jesus está nos falando nesse momento? Que a gente se movimente, que a gente vá até Ele. Não que a gente fique igual o homem que rezava, parado. A gente tem que fazer a nossa parte. E o que é ir? Né? O que é o vinde a mim? O que é ir a Jesus? É seguir o seu Evangelho, as suas orientações. É seguir os preceitos que Ele nos trouxe. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. A prática da caridade. Procurarmos nos modificar, né? Vai, não tornes a pecar. É seguir os seus mandamentos.
E o que acontece quando a gente segue as orientações de Jesus? Né? Qual é a mágica? Não tem mágica. Quando a gente começa a seguir as orientações de Jesus, a gente se vigia mais, a gente fica mais atento. Quando eu fico mais atento, eu erro menos, porque eu estou prestando atenção, estou analisando aquilo que eu faço, me pautando no Evangelho de Jesus. Em Marcos, no capítulo 13, versículo 33, Marcos fala: olhai, vigiai, orai. A gente lembra muito da passagem de Mateus, que fala vigiai e orai, e normalmente, quando a gente fala, a gente inverte, a gente fala orai e vigiai. A nossa parte, a gente bota por último, né? Mas é olhai, né? Segundo Marcos, olhai, vigiai, orai. Olhai o quê? Olhai para mim, para entender o que eu preciso, onde que eu preciso me modificar. E daí eu começo a me vigiar para não cair nos mesmos erros. E oro para me ligar a Deus. Então eu fiz a minha parte. O vinde a mim, eu me movimentei. Jesus se predispõe a nos ajudar. Mas ele convida, porque Jesus jamais impõe a sua ajuda. Se a gente for ver no Evangelho, Jesus nunca foi a ninguém que não tivesse predisposto a recebê-lo. Aqueles que foram curados, eles de alguma forma se aproximaram de Jesus, quer seja caminhando, se arrastando, sendo descido pelo telhado, tocando as suas vestes. Estavam predispostos à mudança, se movimentaram. E aí, muitos deles foram curados, porque era chegado o momento de serem curados, porque já tinham cumprido ali com a sua expiação ou com a sua prova. E aí Jesus fala mais o quê? Vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados. Então, vinde a mim quem? Aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Mas todos, a primeira palavra é todos. Então, o convite é para todo mundo. Ninguém vai ser recusado. Ninguém vai ser deixado de fora. Aflitos e sobrecarregados, ou cansados e sobrecarregados, de modo geral todos estamos, porque estamos no mundo de provas e expiações. As aflições ainda fazem parte do nosso planeta, né? Estar cansado porque nós estamos nesse planeta aqui que ainda temos muitas lutas, faz parte da nossa realidade. Mas aí a gente lembra também de André Luiz, em algumas passagens, em vários dos seus livros, né? Ele observa que alguns espíritos nas zonas, né, umbralinas pedem socorro naqueles postos de ajuda, naqueles postos de socorro, pedem para entrar, para serem admitidos. E muitas vezes os benfeitores não permitem que aqueles espíritos sejam recolhidos. E eles explicam porque eles ainda não querem mudar. Então, nós podemos estar cansados, sobrecarregados, mas a gente tem que querer mudar. Porque senão nós vamos caminhar até Jesus, ou melhor, nós não vamos conseguir caminhar até Jesus. Porque a gente vai querer só o vinde a mim, a gente vai querer só que a ajuda chegue. Porque na verdade a gente não quer mudar. A gente quer um analgésico para passar a minha dor na coluna. Mas eu não quero fazer uma atividade física, eu não quero fazer uma fisioterapia para que o problema seja sanado. Eu não quero perder peso, porque o sobrepeso causa dor na minha coluna, para que eu não tenha mais aquele problema. Nós somos assim. E qual a causa de tanto cansaço, de tanta aflição, de tanta sobrecarga? Claro, né, já falamos, o planeta de provas e expiações, mas a gente fica sobrecarregado porque a gente, na verdade, somos ainda bastante resistentes à mudança. Nós nos apegamos aos nossos erros. E lá no Pão Nosso, no capítulo 130,
cujo título é Onde Estão, falando, né, desse trecho do Vinde a Mim, Emmanuel comenta o seguinte: é que o mestre no Vinde a Mim espera naturalmente que as almas inquietas e tristes o procurem para a aquisição do ensinamento divino. Mas nem todos os aflitos pretendem renunciar ao objeto de suas desesperações. Então a gente se sente desesperado porque a gente tem, digamos, uma dor física, né? Eu estava falando do problema da coluna. E como é que eu não quero renunciar ao objeto da minha desesperação? Quando que eu não quero? Quando eu fico remoendo aquilo, eu fico só pensando, eu fico só reclamando. Eu tenho uma mágoa que me corrói o coração, que me dói. Mas eu não quero deixar aquela mágoa de lado. Eu volto a falar naquele assunto. Quando eu vejo a pessoa que me magoou, volta toda aquela carga. Eu não quero me desapegar. E aí é uma sobrecarga. Emmanuel continua: nem todos os tristes querem fugir à sombra para o encontro com a luz. Então, muitas vezes, a gente não quer deixar de lado a sombra das nossas atitudes ainda equivocadas. A gente não quer trocar o nosso julgamento pelo entendimento, por procurar analisar por que o outro fez isso ou aquilo. A gente não quer trocar a sombra da maledicência pela luz do escutar e se calar, do não julgar. Estamos presos aos nossos erros. Então nós somos os nossos próprios opressores, nesse caso. E a gente quer sempre a bala mágica, a gente quer que as coisas aconteçam de forma que a gente não tenha trabalho. A gente quer a porta larga. Só que isso não é uma realidade. E só tentando mais uma parte, em muitas traduções está assim: vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados. Olha o uso do verbo estar. O verbo estar é diferente do verbo ser. O verbo estar é transitório. Né? Então, a minha condição, eu não preciso ser sobrecarregado, eu posso estar agora. E aí é uma escolha minha procurar caminhos para mudar essa situação. Depende de nós essa mudança. Porque apesar dos problemas, eu posso sim ter uma vida menos aflitiva, menos sobrecarregada, até com felicidade. A felicidade que a gente pode alcançar no mundo de provas e expiações. Vamos prestar atenção às nossas escolhas. E o versículo continua: e eu vos darei descanso. Olha a escolha da palavra. Eu vos darei descanso ou alívio. Não é cura. O que Jesus nos promete não é cura, porque a cura depende de nós, né? A cura só depende de nós, da nossa mudança de comportamento. Mas é consolo. Jesus oferece o entendimento. Quando a gente entende por que a gente passa por certas situações, é um descanso, porque eu me dou conta de que depende de mim mudar. Eu me dou conta de que aquilo que eu estou passando é resultado das minhas atitudes, quer sejam nessa ou em outra vida. E se eu não aderir ao tratamento de Jesus, se eu não aderir ao Evangelho de Jesus, às mudanças que Ele me propõe, vou continuar com as minhas dores. Então Jesus nos oferece o descanso, o alívio. Jesus nos oferece o analgésico. E aí agora eu tenho que procurar o tratamento, que é a nossa renovação mental, que é a gente trocar nossos pensamentos, eu me dar conta, vigiar, né? Olhar, pensar, opa, estou com pensamentos negativos, estou com pensamentos mais sombrios, vamos mudar. E a gente ter atitudes nobres, a gente trabalhar pelo outro. Se Jesus está nos chamando, está falando vinde a mim, é porque Ele acredita em nós.
e não nos abandona. Jamais nos abandona. Lembrando no capítulo 6 também, lá no item 6, Jesus, o Espírito da Verdade, né? Jesus fala o seguinte, o trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas. E eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Então nós não estamos esquecidos. Jesus vem aqui, né, o Espírito de Verdade, vem reforçar que as nossas almas não estão esquecidas. Que Jesus as cultiva no silêncio dos vossos pensamentos. Mas eu tenho que estar em sintonia para receber esse acolhimento. No capítulo 11, aí no versículo 29, Jesus fala, tomai sobre vós o meu jugo. Lembram do jugo? O que é o jugo? O jugo é aquela peça de madeira que mantém os bois juntos no arado, né? Para que eles andem na mesma direção. Jugo também pode ser entendido como domínio. Mas só que o domínio de Jesus, ele é suave. Né? Esse jugo de Jesus, ele é suave. Tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, de novo, né? Outro convite, seguir na direção certa. Presta atenção no que eu lhes trouxe, no evangelho que foi trazido por Jesus. E aí esse domínio é leve, porque Jesus, ele sabe amar, ele sabe nos amar, o jugo dele tem amor. E eu estava escutando uma live da Sueli Caldas Schubert, que ela comentava justamente sobre essa passagem do jugo leve, e ela comenta que, segundo o Dr. Bezerra de Menezes, essa é a nossa mais importante encarnação, porque nós estamos diante do Consolador prometido. Nós somos os trabalhadores da última hora, recebendo mais uma oportunidade, escutando mais uma vez o vinde a mim. Será que nós vamos desperdiçar mais uma vez? E esse momento em especial, né, o momento que nós estamos passando agora em especial, ele coloca em xeque os nossos valores. Que valores a gente quer preservar? Quais são os nocivos que eu tenho que deixar ir? A gente fazer um autoexame. E aí continua o versículo 29. E aprendei de mim, porque sou brando e humilde de coração. Então, aprendei de mim, Jesus é o mestre. Foi o título que ele aceitou, Senhor, mestre. Lá na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, quando é perguntado, né, qual é o tipo mais perfeito, o modelo e guia que nós temos? Resposta: Jesus. Então, Jesus é o nosso guia, o nosso modelo. E aí ele fala, aprendei de mim, eu estou vos ensinando. Ensinando o quê? Aprendei de mim porque sou brando e humilde de coração. Ele está nos mostrando as suas virtudes. As virtudes que nós devemos nos esforçar para seguir. A brandura. Nós ainda somos espíritos tão belicosos, né? A gente se orgulha ainda de dizer que não leva desaforo para casa. A gente ainda guarda mágoa, porque aquela, né, raiva, o rancor. Nós somos ainda orgulhosos, não somos humildes. E por isso a gente se sobrecarrega, por isso a gente se sente cansado, se sente aflito. Mas Jesus nos convida a aprender com Ele. E a outra parte, fechando esse versículo 29, e encontrareis descanso para as vossas almas. De novo, Jesus fala na palavra descanso. De novo, não é solução definitiva, é um repouso, uma trégua. A gente seguindo nessa direção, somos espíritos imortais, ainda temos muito que caminhar.
Mas quando seguimos ao lado de Jesus, a gente tem uma trégua, a gente tem um repouso, né? O fardo não fica tão pesado. Porque a gente pode ainda errar. Mas se a gente erra por desconhecimento, é diferente de quando a gente erra sabendo que aquilo está errado. Aí a gente não tem descanso para nossas almas. A gente vai ter descanso quando a gente tiver a paz de consciência de que eu estou fazendo o que está ao meu alcance, eu estou fazendo o melhor, estou fazendo o que está ao meu alcance. Né? Muitas vezes a gente se engana, a gente querendo que, quando a gente lê, né, que encontrareis descanso, a gente acha que os problemas vão cessar. Uma vez que eu estou seguindo, por exemplo, a doutrina espírita, eu acredito que os problemas vão cessar? Não. Lembrando, mundo de provas e expiações. A gente veio aqui com o nosso passaporte carimbado trabalho, não veio carimbado lazer. É para a gente trabalhar pela nossa própria mudança. E quando eu trabalho pelo outro, eu estou trabalhando por mim, né? E aí lá no Evangelho de João, no capítulo 5, Jesus fala o seguinte: o Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então por que nós não queremos ter trabalho? Por que a gente só quer o descanso? E no versículo 30 do nosso jugo leve, é assim: pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados. Aprendei de mim que sou manso, humilde de coração. Então a gente vai caminhando em direção a Jesus, porque o jugo dele é suave, é leve. Só que a gente não pode parar nessa caminhada. A gente vai seguindo em frente. E por que o jugo de Jesus, o fardo de Jesus é leve? Porque Jesus está ligado a Deus, está ligado ao Pai. E está nos estendendo a mão em auxílio. Ele se dispõe a caminhar conosco, ele não nos abandona. E aí, à medida que a gente vai caminhando com ele, repetindo o que a gente já falou, né? Estamos nos encaminhando para o final, é bom a gente relembrar. À medida que a gente vai caminhando, à medida que a gente vai se vigiando, à medida que a gente vai seguindo, né? A doutrina espírita nos traz, tira o véu da letra, nos traz o Evangelho de Jesus claro, explicado, mostrando que orgulho e egoísmo são os vícios mais contundentes, que todos os demais são frutos deles e que a gente tem que lutar contra esses vícios que a gente ainda tem. Então, à medida que a gente vai se dando conta disso, que a gente vai caminhando nessa direção, que a gente entende que não existe só uma vida, que tivemos uma vida pretérita, que o que nos acontece hoje é resultado do que fizemos ontem, a gente tolera mais aquilo que nos acontece. Nosso nível de tolerância aumenta. Porque aí a gente entende, o fato se torna mais leve porque não é injustiça, é lei de causa e efeito. E aí nós vamos despertando. E mais uma vez reforçamos que Jesus acredita em nós, não é? Por isso que ele está nos oferecendo ajuda. Mas ele sabe que a gente ainda duvida, que a gente ainda não tem em nós a confiança que ele tem. A nossa fé não é nem do tamanho de um grãozinho de mostarda. Se fosse do tamanho de um grãozinho de mostarda, a gente falava para as montanhas se moverem e elas se moveriam. Que montanhas? As nossas montanhas íntimas. A montanha das coisas que ainda precisamos modificar em nós.
Então, quando a gente sintoniza com Jesus, a gente está sintonizando com Deus. E aí, realmente, o jugo dele, o fardo, se torna mais leve. E quando a gente escolhe ir atrás de conquistas menos materialistas, conquistas que são eternas, o nosso fardo também se torna mais leve. Quando nós deixamos o imediatismo de lado, o nosso fardo também se torna mais leve. Só que isso é uma escolha, eu preciso escolher. E aí, para a gente finalizar, a gente vai lembrar da história ou da situação Vamos lembrar de um atleta paralímpico, Daniel Dias. Esse atleta foi considerado agora, recentemente, a publicação, eu acho que é de julho desse ano, como um dos maiores atletas do século XXI. Um dos melhores atletas do século XXI. É o jornal espanhol chamado Marca. Ele está no 42º lugar. Daniel Dias é um atleta, como eu falei, paralímpico. Ele tem uma má formação congênita nos 2 braços e na perna direita. E ele é o maior medalhista da natação. Ele tem mais de, agora não me lembro se são 24 ou 30 medalhas. Quando a gente lembra dele e a gente lembra da questão do fardo, né? A gente olha e acha que o fardo dele pode ser pesado. Mas ele tornou o seu próprio fardo leve. Numa entrevista que ele deu, falando sobre o segredo do seu sucesso, ele disse que ele escolheu ser feliz. Olha as palavras que ele usa, ele escolheu ser feliz. Ele não escolheu a sobrecarga de estar sempre se lamentando da sua condição. Ele não escolheu a aflição de se sentir menor do que os outros porque ele não é. Ele escolheu ser feliz. Ele escolheu o lado, a porta estreita que traz felicidade. Isso não quer dizer que a trajetória dele, ele mesmo vai contando, tenha sido fácil. Ele sofreu bullying, ele sofreu discriminação, mas ele escolheu ser feliz. Ele não escolheu se paralisar. Ele toca bateria. Ele disse que ele parou de tocar bateria depois que os filhos nasceram, por questão de barulho e tal, dentro de casa. Mas ele dirige, ele usa o celular. Ele não se lamenta da sua condição quando muitos de nós o fazemos. E acrescentando a sua escolha de ser feliz, ele fala que o que ajudou muito foi a sua fé em Cristo, a sua fé em Jesus. E a gente conclui que ele aceitou o convite. E que a gente possa, então, que cada um de nós possa aceitar o convite de Jesus, o vinde a mim, para que a nossa caminhada ao lado dele seja mais leve, para que caminhando com ele, seguindo seus passos, a gente ter a certeza de que com ele o fardo é mais leve, porque o seu jugo está recheado de amor, está nos mostrando o caminho a seguir. Que possamos então aproveitar a prece que será feita, mentalizando as nossas águas para que elas possam ser fluidificadas e que nós possamos receber aquilo que nos cabe, das bênçãos que chegam do alto, mas lembrando que nós precisamos estar
vigilantes e em oração, para podermos abrir o caminho para que a ajuda chegue, fazer a nossa parte. Fiquem com Deus e que Jesus abençoe e ampare a todos nós. Pai de amor e bondade, Mestre Jesus, agradecemos por mais um dia, por mais uma oportunidade de estudo cristão espírita. Agradecemos também à Irmã Rosa, à Irmã Nália Franco e a todos os benfeitores espirituais vinculados ao Centro Espírita Irmã Rosa pela inspiração, força, sustentação dadas aos tarefeiros envolvidos na elaboração e veiculação das reuniões virtuais. Oportunidade abençoada que nos faz sentir mais próximos da casa da Irmã Rosa enquanto passamos por este delicado período de distanciamento social. Em nossas preces, rogamos que os bons espíritos possam nos intuir o bem e as boas resoluções, que encontrem em nós bons sentimentos que possam ser desenvolvidos, transformando-se em boas ações. Assim, a caridade há de se manifestar em nós para com o próximo, tanto materialmente quanto moralmente, na mão que ajuda, no sorriso que aproxima ou no silêncio que respeita. Que a luz do Mestre Jesus permaneça conosco e se renove dia após dia, com as reuniões edificantes, estudo evangélico, orações e ações fraternais. Rogamos a fluidificação das águas, que elas possam nos ajudar na saúde física e emocional. Renovados por sentimentos sublimes, compartilhamos a esperança de dias melhores com paz e saúde. Graças a Deus.